A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, seja bem-vindo ao programa Semeando para a Vida Eterna. Este é um programa da Igreja Presbiteriana de Lages. Nós estamos lá na Rua Fausto de Souza, número 353, no centro de Lages. Você está vendo aqui ao fundo uma foto da nossa igreja. É uma igreja histórica, estamos atuando em Lages há mais de 100 anos e como igreja autônoma independente desde 1957. Nós somos ligados à Igreja Presbiteriana do Brasil e seguimos a linha reformada. É uma igreja evangélica de linha reformada. As nossas principais atividades são aos domingos, culto às 9 horas da manhã, escola dominical às 10 horas. O que é escola dominical? É um tempo onde que a gente divide as pessoas por faixa etária, desde as crianças até os adultos, e onde nós vamos estudar a palavra de Deus e onde você pode fazer perguntas, coisa que você não pode fazer durante o culto, durante a mensagem que está sendo falada. E à noite nós temos um culto também às 19 horas. Você é convidado para estar conosco e conhecer a nossa igreja e conhecer as nossas atividades. Qual a nossa principal característica? A gente é uma igreja evangélica, reformada, que estuda a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus e quer glorificar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Eu quero dizer que é um prazer estar com você nesse momento, entrar na tua intimidade e poder estudar a palavra de Deus e compartilhar dela. Eu queria orar com você agora. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer porque podemos, Senhor Deus, buscar a Ti, podemos nos colocar diante de Ti e podemos, Senhor Deus, reconhecer que só Tu és Deus, Pai. Tu és o autor da vida, Tu és o criador de todas as coisas, Tu sustenta todas as coisas e a cada manhã e a cada momento nós podemos ver a Tua boa mão, Senhor Deus. Queremos Te implorar e Te suplicar que o Senhor nos dê calma, nos dê paciência e que o Senhor abra o nosso entendimento para pensarmos na palavra de Deus. É a nossa oração, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos estudado a oração do Pai Nosso. Começamos semana passada, vimos para quem nós oramos e nós vimos que temos necessidades que não são só nossas, mas são do interesse de Deus. Agradam a Deus quando a gente faz isso. Nós vimos que nós oramos a Deus, que é o nosso Pai, mas que está nos céus. Isso significa o quê? Que Ele é santo, que Ele é eterno, que Ele é diferente de nós. E nós vimos as coisas que Deus quer que a gente ore e pense nas coisas que, para Ele também, do seu reino, do seu interesse. Santificar o seu nome. O que é isso? Viver a palavra de Deus, viver de acordo com o que Ele pede para mim e para você. Então, quando a gente ora a oração do Pai Nosso, nós estamos dizendo: Pai, eu quero, Pai do céu, eu quero viver uma vida diferente da que eu vivo. Depois nós vimos que nós queremos que entendemos que a vontade dele é maior do que a nossa, é melhor do que a nossa. E depois nós vimos também que nós queremos que Jesus Cristo volte e que as pessoas conheçam mais e saibam mais quem é Jesus e creiam em Jesus. Hoje nós vamos pensar em duas necessidades básicas nossas. E eu quero reler o texto de Mateus capítulo 6, dos versículos 9 ao 15, para a gente retomar o programa da semana passada. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
mas livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Nós estudamos já os versículos 9 e 10 e hoje nós vamos pensar nos versículos 11, 12, 14 e 15. E eu queria dar um tema para a gente pensar nesses 4 versículos, né? Eu ia falar 2, mas na realidade são 4, porque os 2 últimos explicam o versículo número 12. Necessidades básicas que todo ser humano tem. Nós somos pessoas que precisam de muitas coisas na nossa vida. Algumas nós conseguimos viver sem. Por exemplo, eu e você conseguimos viver sem ter um carro do ano. Isso é fato. Mesmo aqui em Lages, você tendo pouco transporte coletivo. Se você tiver ali um Fiat 147 antigo, você consegue sobreviver. Eu e você conseguimos sobreviver sem termos filé mignon na nossa panela todo dia. Isso é fato. Se eu tiver um A100, eu substituo o filé mignon muito bem. Se eu não tiver dinheiro para comer uma carne de gado, eu posso comer uma carne de frango e eu consigo sobreviver bem. Eu consigo sobreviver bem também se eu não tiver o emprego dos meus sonhos, mas eu tiver as minhas necessidades supridas. E aqui nesses 2 versículos, versículos 11 e 12, Jesus Cristo fala das 2 necessidades básicas que nós temos. Lembrando, uma anterior, que é a essencial, já está subentendida que foi suprida. Paulo, o que quer dizer subentendida? Já está implícito, já está dentro do contexto, já está dentro da situação, que a necessidade essencial nossa é termos comunhão com Deus. E se eu estou orando, e orando como Jesus Cristo me ensinou a orar, isso significa que a minha união com Deus e minha comunhão com Deus, viver junto com Deus, já foi suprida. Essa aí é essencial. Sem essa, nós não conseguimos viver. É por isso que o ser humano coloca tantas coisas e tenta buscar a Deus de tantas formas. Porque dentro do ser humano, quando Deus criou o homem, mesmo que seja lá em Adão e Eva, mesmo que seja como você talvez creia que foi a evolução, ou outro dia eu vi uma teoria muito louca, que talvez você creia nisso, que foram os alienígenas que nos criaram, né? Talvez você creia nisso. Dentro de nós existe o que a teologia fala, e depois a filosofia se apropriou disso, que é o imago Dei. O que é isso? É que quando Deus nos criou, Ele nos fez sua imagem e semelhança. É isso que fala Gênesis capítulo 1. E por nós sermos imagem e semelhança de Deus, nós sentimos falta de termos Deus na nossa vida. Como eu falei, essa característica, essa necessidade essencial sem a qual a gente não vive, já está subentendida, já está suprida aqui, porque se você crê em Jesus Cristo, você já tem comunhão com Deus. Mas Jesus Cristo agora fala aqui das nossas necessidades físicas, a primeira, e depois ele vai falar das nossas necessidades espirituais e emocionais. A primeira, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. É interessante como que nós nos preocupamos com o que comer. Cada um de nós se preocupa com isso. Eu, quando vou ao mercado, compro para 2, 3 dias as comidas perecíveis.
As não perecíveis eu já compro para o mês inteiro. Eu acho que você também é assim, né? Quando a gente vive no sítio, vive na chácara, vive no campo, é produtor rural, a gente já planta para vender e já planta para o nosso consumo também. Há muita coisa que a gente não consegue fazer no próprio sítio. Então nós precisamos também comprar. Mas a gente sempre se preocupa com a alimentação. Esse programa está indo ao ar no sábado. E você deve estar se preocupando já com o que vai comer amanhã. Talvez você já deva estar se preocupando em fazer as marmitas e congelar o que você vai comer durante a semana. É uma realidade nossa. É uma realidade nossa. E Jesus Cristo fala assim: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É interessante que a primeira conclusão que eu chego desse texto é que ele fala assim: nós vamos precisar de comer todo dia. Não é alguma coisa que a gente faz uma vez só e depois esquece. Tem muitas coisas que a gente faz uma vez só e depois nunca mais precisa fazer. Por exemplo, você fez a sua educação básica, fez o primário, o ginásio e o colegial uma vez só. E pronto. Funcionou para sempre. Nós vamos comprar uma casa e nós compramos uma vez só, ou se a gente a vende, compramos outras, mas é uma vez só. Nós fazemos coisas que é uma vez só, mas tem coisas que são rotina nossa. Tomar banho é uma rotina nossa. Escovar os dentes é uma rotina nossa. Limpar a casa é uma rotina nossa. A gente faz quase todos os dias. Ir trabalhar também, seja como empregado, seja como patrão, seja dentro da nossa casa, é rotina nossa. E Jesus Cristo fala assim: olha, todos os dias nós precisamos nos alimentar. O pão nosso de cada dia. Mas essa ideia do pão nosso de cada dia, ela precisa ser aprofundada. E precisamos lembrar da história do povo de Israel. Começamos lá com Abraão. Com seus 80 anos, sai para peregrinar, vive mais 50 anos, 60 anos, morre. Seu filho Isaque continua peregrinando, Jacó continua peregrinando, e Deus sempre cuidando deles. E como eles peregrinavam, a única coisa que eles tinham eram rebanhos, porque você leva o rebanho de um lugar para o outro. Mas não dá para plantar, não dá para colher, e eles precisavam aprender de Deus. Quando a escassez iria tomar conta da vida deles, eles foram para o Egito e ficaram lá 400 anos. E durante esses 400 anos, Deus os sustentou. O pão nosso de cada dia. Essa ideia do pão nosso de cada dia, ela foi tão arraigada na cabeça deles, que quando eles saíram de lá, eles ficaram no deserto. E no deserto não tinha água, não tinha plantação, não tinha venda, não tinha nada. E Deus supriu eles com maná. Pastor, eu não aguento essa história do maná. Paulo, para mim isso aí é muita ficção. Eu queria lembrar para você a definição de milagre. Milagre é uma ação extraordinária feita por Deus, mudando o ordinário, mudando a ordem natural das coisas. Deus mudou a ordem natural das coisas ali. E Deus fez com que chovesse todos os dias um biju, uma casquinha, um pão fininho, para que o povo de Israel comesse. No primeiro dia que caiu, muita gente não pegou nada e não entenderam isso. Passaram fome. Mas muita gente, no medo de faltar comida para o dia seguinte,
Pegou mais de uma medida que era um Gomer. Pegou mais de uma medida por pessoa. E no dia seguinte, eu vou usar uma palavra bem minha, e vocês têm reparado que eu tenho usado muito palavras minhas, né? Semana passada eu falei umbigueira, né? E a semana aqui eu vou usar foi uma fedontina danada. O que é isso, fedontina? Foi um cheiro de podridão, de lixo danado. Por quê? Porque era para pegar somente a medida daquele dia. E Jesus Cristo retoma essa ideia do povo de Israel, dizendo, olha, Deus vai nos sustentar todos os dias. Uma necessidade nossa que é de comer, e nós precisamos comer para sobreviver, nós vamos entender que Deus vai nos sustentar, que é Deus quem nos sustenta. O Salmo 127 e o Salmo 128 falam sobre isso. Se Deus não sustentar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Preste bem atenção no que eu vou falar aqui para você. Não estou dizendo para você que você vai ficar sem trabalhar, que vai ficar simplesmente olhando para o mato, olhando para a televisão, jogando videogame, fazendo simplesmente o que você quer e não vai ganhar o seu sustento. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que Deus vai te dar talento, Deus vai te dar saúde, Deus vai te dar inteligência para que você ganhe o seu sustento. Mas quem que te dá isso? É Deus. E mesmo quando você não tiver condições de trabalhar, Deus vai te dar alimento para a sua vida. É promessa dele. Então Jesus Cristo, depois de falar sobre, olha, pensem nas coisas do reino de Deus, agora eu vou falar para vocês, orem pelo sustento material de vocês. Eu e você podemos orar pelo nosso sustento. Podemos orar para que Deus nos dê um emprego melhor. Podemos orar para que Deus nos dê uma casa própria. Podemos orar, de repente, para que Deus nos dê uma venda da casa que nós estamos morando hoje, para irmos para uma casa melhor. Podemos e devemos. Isso não é mal. Mas nós precisamos sempre lembrar, é Deus quem me sustenta. A segunda necessidade, essa necessidade, a primeira, é uma necessidade física. Todos nós temos essa necessidade básica, mas nós temos também necessidades emocionais, temos necessidades espirituais. E é sobre isso que Jesus Cristo vai tratar nos próximos 3 versículos que eu quero enfatizar. Eu vou ler os versículos número 12 e depois o 14 e o 15. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E a explicação, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Eu não sou psicólogo, mas converso com pessoas que trabalham na área de saúde mental. E se você perguntar para uma pessoa, para um psicólogo, para um psiquiatra, qual é talvez a maior causa das pessoas terem depressão, das pessoas andarem ansiosas, das pessoas andarem angustiadas, eles vão responder para você que as pessoas se sentem culpadas. E o perdão é isso. Entender que Deus, através de Jesus Cristo, tem perdoado a mim, tem perdoado a você. E quando a gente entende que esse perdão cobre todos os nossos erros, por piores que eles sejam, quando a gente compreende que não tem mais acusação nenhuma contra nós, que eu e você estamos isentos de culpa, quando a gente entende isso, compreende isso, e percebe que isso é bênção de Deus, a gente consegue ter suprido a nossa necessidade com Deus de aceitação. Pastor, o que o senhor está querendo dizer com aceitação? Deixa eu explicar uma coisa aqui para você.
Quando você vai à casa de alguém, você fica na casa dessa pessoa ou permanece muito tempo ali, se a pessoa te trata mal? Eu não conheço uma pessoa que faça isso. Todos nós, quando a gente é maltratado, quando a gente se sente desprezado, nós vamos embora. Não conheço uma pessoa que não goste de elogio. Talvez ela não goste de elogio porque não está acostumada com isso. E é uma verdade. E isso acontece. Mas ela gosta. Ela se sente bem ao ser elogiada. O perdão é isso, meu amigo. O perdão é isso, meu irmão. O perdão é isso, você que está me ouvindo. É quando Deus fala assim, olha, eu não vou te tratar mais como culpado, e vou te tratar como um filho. Quando a gente entende que o amor de Deus, expresso em Jesus Cristo, cobre toda essa multidão de pecados, a nossa necessidade de aceitação, que é uma necessidade básica nossa, é suprida. E daí nós podemos falar e fazer o que a Bíblia fala lá em 1 João. Nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Se eu recebi o amor de Deus, Ele me perdoando e não me tratando mais como culpado, mesmo eu sendo. Porque perdão não é esquecer aquilo que a pessoa fez. Não, é maior, é mais profundo. É eu e você entendemos que Deus nos trata com amor, mesmo nós sendo culpados. E a gente começa a ver e perceber aqui que quando a gente recebe desse amor de Deus e recebe do perdão de Deus, a gente também trata as outras pessoas como se não fossem culpadas. E é o que Jesus Cristo fala nos versículos 14 e 15. Para ilustrar bem isso, Jesus Cristo contou uma parábola para as pessoas que estavam ao redor dele, de um homem que devia muito dinheiro. Muito dinheiro. Imagine aí uma dívida de milhões de reais. Bilhões de reais, que nunca poderia ser paga em vida. Ele teria que dar toda a sua família como escravo, ele seria escravo, perderia todos os seus bens e mesmo assim não pagaria nada. Esse homem foi chamado pelo rei, e a gente tem uma ideia de rei muito romântica nossa, dos contos de fadas. Os reis na época de Jesus Cristo e no Antigo Testamento, eles eram líderes, governadores, sem romantismo como a gente imagina hoje. Eles eram juízes também. Foi chamado lá e o rei falou, eu vou te prender. Ele chorou, pediu perdão e o rei deu perdão para ele. Ao sair de lá, ele saiu de lá como se não devesse mais nada. Encontrou uma pessoa na rua que, se fosse traduzir a dívida dessa pessoa para o nosso tempo hoje, uma melhor comparação era por dias trabalhados. Aquela pessoa devia 1 mês de trabalho. E ele falou, enquanto você não me pagar, eu não vou deixar você ficar livre, você vai trabalhar para mim. O rei ficou sabendo dessa atitude, chamou aquele homem que tinha sido perdoado e falou assim, você é mau e vai continuar e vai perder tudo agora. Por quê? Porque ele não soube ser grato e não soube reconhecer e perceber que o rei tinha amado muito mais ele. Nós vamos entender isso na nossa vida, que Deus tem nos perdoado, tem nos guardado e tem feito maravilhas na nossa vida. 2 necessidades básicas, necessidades materiais, necessidades espirituais e emocionais sendo supridas e que nós podemos e devemos orar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que o Senhor nos ensine a orar, nos ensine a fazer os pedidos certos, Pai, e que eu e meus amigos que estão vendo aqui, meus irmãos que estão acompanhando esse programa, possamos ser, Senhor Deus, bênção e sermos abençoados por Ti. Cuida deles, cuida das suas famílias, cuida do seu trabalho, dê trabalho para aqueles que estão desempregados,
desempregados, cuida da sua saúde, cuida do nosso município, Pai Santo, cuida do nosso estado, cuida do nosso país, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Venha à Igreja Presbiteriana de Lages, faça-nos uma visita e acompanhe a programação da Nova Era TV. Até o próximo programa. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim, com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar